L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal qui ne démange mortellement. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que organe. Fala galera, tudo bom com vocês? Cara, boa noite pra todo mundo. Panela de pressão lá embaixo cozinhando, minha vida descarrilhou um pouco, porque é sexta-feira à noite, eu esqueci, são agora exatamente 9h58, esse episódio na descrição dele, né, o podcast, esse podcast via sair às quintas-feiras, não tá saindo, minha vida degringolou. E eu ainda tô cozinhando feijão e tô um pouco ressabiado com a panela de pressão, né? Eu sempre tenho uma panela no fogo ou estou em direção a uma panela que está indo pro fogo, né? Então, hoje não vai ser exceção. Hoje tem uma panela de feijão lá torando, feijão delicioso que eu não vou comer agora, já vou congelá-lo. Eu esqueci, cara, de gravar o programa. Essa semana foi meio doida, quinta-feira não tá sendo um dia possível de gravar, e chegou vocês e falaram, alguma meia hora de sexta eu... Falando eu. Você não percebeu, mas teve um jump cut aqui. O jump cut de podcast ele é muito diferente do jump cut do jump cut de cinema clássico, né? Porque você quase não percebe assim, né? Você tem O que aconteceu? O tempo passou. Quanto tempo passou aqui? Uns 20 minutos já passaram. Eu tava falando uma parada, agora eu tô falando outra parada. Agora eu tô em outro momento, falando a mesma parada. É isso. Parece que nada aconteceu, mas bastante coisa aconteceu. Calma aí. Eu tô confuso se esse negócio vai gravar direito, porque agora tá com um play, uma cortinha aqui. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Teve outro jump cut. Muito discreto esse. Falei ainda, né? Pera aí um pouquinho, mas parece que tá tudo certo. Galera, vou nessa aqui, se não gravar, essa semana não tem podcast não, a doideira é essa. Vou botar aqui 20 minutinhos, são 10h12 da sexta-feira, mas vai ter episódio essa semana. Eu vou achar um horário mais interessante pra essa parada acontecer. Talvez eu tenha que pausar de novo pra tirar a panela do fogo, né? Sim, a panela ainda tá no fogo, que doideira. Porque ela não tá girando, né, cara? Mano, eu respeito muito a panela de pressão, é a coisa que eu faço. Pronto, acho que agora o pistão tá girando da panela de pressão. Vambora, se eu precisar desligar lá a panelinha, já sabe, se eu interromper, se eu fizer um jump cut discreto de novo. Então vamos lá, meus jovens, boa noite então. Estamos na página 164 da sessão que se chama o Delgado lá, né? Não, Delgado é o agente delegado do recalcamento. E aí a gente terminou no faz-se como se a experiência desejante, né? Terminando com Deus é papai. Lá no topo da página, né? Se você estiver vendo de físico, faz como se a experiência desejante, entre aspas, se relacionasse com os pais e como se a família fosse a lei suprema. Os objetos parciais são submetidos à famosa lei da totalidade e unidade, que atua como faltante. As disjunções são submetidas à alternativa do indiferenciado ou da exclusão. Portanto, a família se introduz na produção de desejo e vai operar desde a mais tenra idade um deslocamento, um recalcamento incrível. Ela é delegada ao recalcamento pela produção social. E se ela pode insinuar-se assim no registro do desejo, é porque o corpo sem órgãos no qual se faz esse registro já exerce, por sua vez, como vimos, um recalcamento originário, em itálico, sobre a produção desejante. Então, em algum sentido, tem um recalcamento originário, né, que a gente já viu e eu já esqueci, que era o recalcamento originário do corpo sem órgãos, né, esse lugar do recalcamento que puxa os outros recalcamentos, né? Mas eu acho que é coisa do desarranjo, né? Que na composição conceitual do corpo sem órgãos, ele há sempre a dimensão de desarranjo, né? As máquinas elas só funcionam em desarranjo e só funcionam quando elas se acoplam a uma certa termodinâmica aí que vai desarranjando-as, né? E esse é o papel da família, né? Poder recalcar isso a partir dessa representação que se faz para sustentar o desarranjo das máquinas, né? A perpétua e contínua produção das máquinas, né?
Os objetos, voltando lá em cima, que eu fiquei com isso, os objetos espaciais são submetidos à famosa lei da totalidade e unidade, que atua como faltante, né? É a totalidade e unidade que nunca se tem, né? Mas sempre se busca algo faltante, está entre aspas, meio fantasmático, né? Como se não pudesse alcançar mesmo. Eu tô preocupado com essa panela, rapidinho, vou pausar aqui de novo, hein? Jump cut. Não tô ouvindo ela girar, e quando a panela de pressão não gira, o bagulho tá doido. Desliguei aquela parada lá. Sei lá, né, bicho? Vai que história, não tá girando o bagulho? Ai. Panela de pressão, filme de terror da vida cotidiana, da vida doméstica. Cabe à família aproveitar-se disso e sobrepor a isso o recalcamento secundário, propriamente dito, de que é delegada, ou para a qual é delegada. A psicanálise mostrou bem qual a diferença entre esses dois recalcamentos, mas não o alcance dessa diferença, ou a distinção do seu regime. É por isso que o recalcamento propriamente dito, que é o secundário, né, da família, não se limita a recalcar a produção desejante real, mas, dado recalcado, uma imagem aparentemente deslocada, substituindo o registro do desejo por um registro familiar. Ao invés de parecer que se recalca a constante produção das máquinas desejantes e o desarranjo das mesmas, parece que se recalca a questão do desejo pelo incesto com a família, trepar com a mamãe, trepar com o papai. O conjunto da produção desejante só adquire a bem conhecida figura de Piana na tradução familiar do seu registro. Tradução traição. Então, o conjunto da produção desejante só adquire a bem conhecida figura de Piana na tradição familiar do seu registro. Tradução, né? Traduz errado o desejo e ainda comete de uma traição por dizer que ele deseja o próprio incesto. Né? O riacho, como é que é o termo que eles usam aqui? Um riacho pouco profundo caluniado do incesto. Né? E assim a gente encerra essa sessão do Delgado. 2.7.5 não é a psicanálise que inventa Édipo. Nossa, quem é que inventa Édipo? É Marcelinho. Curioso. Ora, dizemos que Édipo é nada. Então tem hora, né? Ora dizemos que Édipo é nada, quase nada, na ordem da produção desejante, mesmo a criança. Ora dizemos que ele está em toda parte, na empreitada de domesticar o inconsciente, de representar o desejo inconsciente. Então, que dualidade, hein? Que ambiguidade, que pinguinidade vocês têm. Certamente nunca nos passou pela cabeça dizer que a psicanálise inventou Édipo. Pô, muito obrigado. Tudo mostra o contrário. Os sujeitos já chegam dipenalizados à psicanálise. Eles pedem e tornam a pedir isso mesmo. Recorte da imprensa. Stravinsky declara antes de morrer, aspas, minha felicidade, estou certo disso, veio do distanciamento do meu pai e do pouco afeto que minha mãe me deu. Então decidi que um dia eu lhes mostraria, ... fecha aspas. Se até os artistas se metem nisso, seria insensato incomodarmos-nos com isso e ter os escrúpulos habituais de um psicanalista aplicado. Se um músico nos diz que a música testemunha não forças ativas e conquistadoras, mas forças reativas de reações a pai e mãe, só nos resta recorrer ao paradoxo caro a Nietzsche, modificando apenas um pouco. Freud músico. Bonito isso, hein? É a história que eles estão discutindo aqui, né? Tipo, poder escutar essas forças, esse uso das expressões, né? Que até mesmo os artistas passam, não remeter isso a papai e mamãe, né? E não remeter isso tampouco ao ressentimento, assim, né? Que talvez seja coisa do Nietzsche e a forma como ele consegue apreciar e ao mesmo tempo criticar o trabalho do Wagner aqui, né? Então, ao invés do Wagner, do musicista Wagner, é que eles estão gastando o Freud músico, né? Freud músico e muso. E mais isso, né? O próprio jornal, o Stravinsky, né? O músico, eu pensei que era o bailarino, o Stravinsky não tem uma nota aqui, né? E aí é fácil de... Calma, Stravinsky. Igor Stravinsky é um compositor, então por isso que ele está falando de música. Eu pensei que era o bailarino Nijinsky, que é um pouco mais esquizo, né? Então o Stravinsky ele manda esse show de neurose aí, né? Que a música dele foi para mostrar o pai e a mãe.
Mas eles falam, olha, mas é uma música muito potente para você se edipianizar assim, Stravinsky. Vamos pensar umas coisas diferentes aqui. E aí segue. Não, os psicanalistas nada inventam. Se bem que eles têm, de outra maneira, inventado muito, legiferado muito, reforçado muito, injetado muito. Legiferado. Parabéns, hein, galera? Que palavra, hein? Legiferado. Vai estar lá significado, que significa legiferação. Não. Estabelecer, criar ou elaborar leis, legislar. Deveríamos legiferar para considerar tal prática um crime. Tá bom. Produção ou registro, elaboração de leis. Legifera a respeito disso. Legiferado muito. O que os psicanalistas fazem é somente apoiar o movimento. Apoia a causa, vai lá, apoia o movimento local. Acrescentar um último impulso ao deslocamento de todo o inconsciente. Acrescentar um último impulso ao deslocamento de todo o inconsciente. O que eles fazem é apenas levar o inconsciente a falar conforme usos transcendentes de síntese. Usos que lhes são impostos por outras forças. As pessoas globais, o objeto completo, o grande falo, o terrível e indiferenciado do imaginário, diferenciação simbólica, segregação. O que os psicanalistas inventam é somente a transferência, um édipo de transferência, um édipo de édipo no consultório, particularmente nocivo e virulento, mas onde o sujeito tem afinal o que ele quer, sugar seu édipo no corpo pleno do analista. Então, qual é a origem então, né? Acho que fica essa pergunta, assim. Então, de onde vem essa porra da gente se individualizar, se individualizar, se intimidar, né? Fazer essa intimidade toda. Tá lá nos gregos atrás, né? Depois do cristianismo, segundo Nietzsche. Mas vamos ver se eles são tão nietzschianos assim e onde que eles vão chegar. E já é muito. Mas édipo se faz em família, não no consultório do analista, que só atua como última territorialidade. E édipo não é feito pela família. Os usos edipianos de síntese, a edipianização, a triangulação, a castração, tudo isto remete a forças um pouco mais poderosas, um pouco mais subterrâneas que a psicanálise, que a família e que a ideologia mesmo reunidas. Trata-se de todas as forças da produção, da reprodução e da repressão sociais. Repito, trata-se de todas as forças da produção, da reprodução e da repressão sociais. Como o sociais está em plural aqui, então entende-se que a produção social, a reprodução social e a repressão social é o que vai ser a responsável pela produção de édipo. A psicanálise é só quem manufatura, né? A matéria-prima de édipo vem da produção, reprodução e repressão social. E édipo, a psicanálise é só um processamento, uma maturação, um tirar lucro com isso, né? Eu falei, era um manufaturamento do processo. Na verdade, são necessárias forças muito potentes para vencer as do desejo. Olha só, hein? Botou aqui essas forças muito potentes aqui que para eles é um elogio. Levá-las à resignação e para substituir em toda parte aquilo que é essencialmente ativo, agressivo, artístico, produtivo, conquistador no próprio inconsciente, por reações do tipo papai e mamãe. Então, como que o inconsciente, né, que é... como é que o inconsciente que é todo essencialmente ativo, agressivo, artístico, produtivo, conquistador, tal como a vontade de potência ou vontade de poder Nietzsche, né? Não é uma coincidência, essa é uma seção extremamente nietzschiana, como que essas forças muito potentes são capazes de vencer o desejo e levá-las de resignação. Pergunta que vale muitos dólares aí, né? Surgimentos do Estado, coisas do tipo. É neste sentido que Édipo, como vimos, é uma aplicação e a família um agente delegado. E ainda que por aplicação, é muito duro, muito difícil para uma criança ter de viver como um ângulo. Nossa Senhora. 2 pontos. Aí vem um poeminha, tá? Hora do poema. Vou organizar a voz aqui para declamar. Esta criança não está aí. É apenas um ângulo por vir. E não há ângulo. Ora, este mundo do pai e mãe é justamente o que deve sumir. É este mundo duplicado duplo em estado de desunião constante, com vontade de unificação constante também, em torno do qual gira todo o sistema deste mundo, malignamente sustentada pela mais sombria organização. Era um poema de Arthur, né? Tinha que ler com a voz do Arthur. Então, Arthur,
ainsi donc la question. Aí então a questão, um tal qual, de 1967, número 30. E aí a gente entra numa próxima sessão chamada Neurose e Psicose, com outro parágrafo que se chama A Realidade. Então, grande salto, né, cara? Eles não vão explicar, né? Só colocarem, olha, não é a psicanálise que inventa Édipo, isso estava desde o título, eles só reafirmaram isso, né? Só uma aplicação, né? Um investimento no sentido mais econômico da parada, né? Mais financeiro, né? Só aplica suas ações em Édipo, né? Ainda que por aplicação é muito duro, muito difícil para a criança ter de viver como um ângulo, né? Essa criança não está aí, é apenas um ângulo por vir e não a ângulo. Vai ser dobrado, né? Ora, esse mundo do pai e mãe é justamente o que deve sumir, é este mundo duplicado duplo, né? Em estado de desunião constante, com vontade de unificação constante também. Né? Pode entender aqui que eles estão pirando na pira do Arthur das figuras globais, né? Em torno do qual gira todo o sistema desse mundo, malignamente sustentado pela mais sombria organização. Excelente. Quanto tempo temos? Porra, como o próximo parágrafo é só uma página, e para variar... A panela fazendo barulhos infernais, deixa eu dar uma olhadinha nela, gente, só vigiar. Agora vai ter de aplicante não, fala de longe aqui pra ver a panela. Cara, tá espumando, tá muito doido essa panela. Vamos ver se a gente consegue abrir o 1.8. O nome do título desse episódio também vai ser bem excêntrico, vai ter várias sessõezinhas, assim, né, títulos de sessões. Não sei se vocês já repararam, mas o episódio, no final da descrição do episódio, tem o título do parágrafo da sessão que a gente está lendo, né? 2.8, estamos andando, hein? Neurose e psicose. 2.8.1, a realidade, la réalité. Freud, em 1924, propunha um critério de distinção simples entre neurose e psicose. Na neurose, o eu, moi, obedece às exigências da realidade sob o risco de recalcar as pulsões do isso, ça. Então, ó, na neurose, o eu obedece às exigências da realidade sob o risco de recalcar as pulsões do isso. Isso é a distinção, né? Então, obedece às exigências sob o risco de não entrar em contato com as pulsões do isso, né? Então, tipo, é melhor se conformar com a realidade do que dar livre liberdade às pulsões do isso. Esse é o preço, né? Para obedecer à realidade, às exigências dela, é recalcar um pouquinho das suas pulsões. Ao passo que na psicose, ele está sob o império do isso, arriscando-se a romper com a realidade. Essa é a ideia da psicose da loucura, né? Então, no caso da loucura, o eu está submetido, ou está inclinado, né? Está sob o império do isso, arriscando-se a romper com a realidade, não ligar para a ordem estabelecida, né, da realidade, as exigências, né, no caso. As ideias de Freud demoravam habitualmente um certo tempo para chegar à França. Mas não essa. Ainda no mesmo ano, Capgras e Carrete apresentavam um caso de esquizofrenia com ilusão de sósias, em que a doente, mulher, né, manifestava um vivo ódio à mãe e um desejo incestuoso pelo pai, mas em condições de perda da realidade que os pais eram vividos como pais falsos, como sósias, entre aspas. Muito bom. Eu estou querendo comer essas pessoas aqui... um ódio pela mãe e um desejo incestuoso pelo pai. Nossa, eu odeio essa mulher, eu amo esse cara aqui, mas ela não é minha mãe e ele não é meu pai, são apenas sósias. São pessoas se passando pelo meu pai e pela minha mãe. Aqui, ó, as máquinas desejantes aí, o Ivano. Serviram-se deste caso para ilustrar a relação inversa. Na neurose, a função objetal da realidade é conservada, ou seja, pai é pai, mãe é mãe, desde que o complexo causal seja recalcado. Na psicose, o complexo invade a consciência e devém seu objeto à custa de um recalcamento, entre aspas, que agora incide sobre a produção da realidade ou a função do real. Então, serviram-se desse caso para ilustrar a relação inversa. Na neurose, né, a função objetal da realidade, ou objetivo talvez, né, ou a realidade como objeto de que se abre concessão e se obedece às exigências, ela é conservada desde que o complexo causal seja recalcado. Ou seja, você tem realmente esse desejo, mas ele recalca esse desejo para você poder fazer a função objetal da realidade. Na psicose, o complexo, né, de Édipo,
toda essa desejação aí, toda, né, de matar a mãe com meu pai, no caso dela, invade a consciência e devém ele mesmo ser objeto à custa de um recalcamento, entre aspas, né, que ele foi recalcado, que agora incide sobre a própria realidade ou a função real, ou seja, faz inventar isso como realidade, né, mais do que pai e mãe, na verdade tem um objeto do ódio e um objeto de desejo, então seja isso. Sem dúvida, Freud insistia no caráter esquemático da distinção, pois há ruptura também na neurose com o retorno do recalcado. Entre parênteses, a amnésia histérica, a anulação obsessiva. Fecha parênteses. E na psicose aparece um resíduo de realidade com a reconstrução delirante. Então, né, tanto na Freud insistindo no caráter esquemático da distinção, mesmo ele sabendo e reconhecendo que haveria certo nível de acesso do recalcado, né? Na histeria, seja na amnésia, seja na alucinação, isso estava colocado desde o começo, e se você vê os estudos sobre histeria, realmente a coisa está muito bizarra lá, parece que tem várias alucinações, delírios psicóticos mesmo. E na psicose aparece um resíduo de realidade, aparece uma relação da realidade quando há reconstrução delirante, né? Então, não é uma reconstrução delirante vindo do nada. Vou só adiar um pouquinho aqui pra gente... episódio cheio de jump cuts, mas vai ficar curtinho. Só que Freud nunca renunciou a essa distinção simples, né? Parecia simplista assim, com relação à diferença entre a neurose e a psicose. Notinha de rodapé, os dois artigos são de 1924. São neurose e psicose e a parte da realidade dentro da neurose e da psicose. Não, a perda da realidade, desculpa. A perda da realidade na neurose e na psicose, que tem a influência da perda. Ver também Capgras e Carret, ilusões ilusão de sósis e complexo de Édipo, né, nos análises médico-psicológicos de maio de 1924. Então foi rápido mesmo, né? Foi maio mesmo. O artigo de Freud, o fetichismo, de 1927, não abandona a distinção, apesar do que dizem às vezes, mas confirma. Conferir a vida sexual para possa assim manter minha suposição, né, que é a citação do próprio Freud no artigo O Fetichismo. De uma distinção clara, né, entre neurose e psicose. E ainda coloca a parada do fetichismo que envolve a perversão. Para a gente fechar, e parece importante que ele reencontre, por uma via original, uma ideia cara à psiquiatria tradicional. A ideia de que a loucura está fundamentalmente ligada a uma perda da realidade, que isso é a base do processo moral, né, da psiquiatria, e que parece uma pista, né, eles fazem uma genealogia, parece uma pista fácil, né, Sr. Freud? Você descobrir exatamente isso, parece uma pura coincidência, né? E parece importante que ele reencontre, por uma via original, algo novamente justificado agora com uma fisiologia aí da psiquiatria, né, a psicanálise sendo a fisiologia da psiquiatria, uma ideia cara à psiquiatria tradicional, a ideia de que a loucura está fundamentalmente ligada a uma perda da realidade. Tem que ser uma convergência com a elaboração psiquiátrica das noções de dissociação de autismo. Talvez seja por isso que a exposição freudiana conheceu uma difusão tão rápida. Essa parceria com a psiquiatria já é muito forte, muito potente. Mais uma das forças que vai somando aí para retirar, né, vencer o desejo, levá-lo, essas forças, à resignação, substituindo toda parte daquilo que é essencialmente ativo, agressivo, artístico, produtivo e conquistador no próprio inconsciente. Galera, muito bom. Matamos aí 3 sessões, hein? 3 parágrafos numa leitura só. E a gente volta semana que vem, em algum dia, eu imagino que na sexta. Forte abraço. Se você está acompanhando isso aí nos dias certinhos, eu peço desculpas pela falta de organização, né? Não muitas, mas um pouquinho. Mas vou tentar me organizar até por mim mesmo e eu continuo gostando de fazer esse podcast. Um beijo, até a próxima.